Cumprimento a todos os irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido e nesta ocasião vamos estudar a terceira lição do nosso trimestre, onde a semana passada tivemos a oportunidade de estudarmos a respeito dos dons de revelação. Foi a terceira lição, na verdade. E hoje vamos estudar a lição de número 4, os dons de poder. Como vimos no vídeo passado, amados, os dons de revelação manifestam o poder, o saber de Deus, a onisciência divina. Vimos também que os dons, para efeito de entendimento, compreensão, efeito de estudo, foram classificados três grupos de dons, contendo três dons, três grupos de dons com três dons. Para facilitar a compreensão de todos nós, sobre os dons espirituais mencionados na primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 12 da carta de Coríntios. Inclusive, a leitura bíblica em classe ainda continua sendo no capítulo 12, a partir do versículo de número 9, onde vai falar sobre os dons de poder. A classificação desse segundo grupo que nós vamos estudar, que são os dons de poder, que englobam o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Quero ler com os amados irmãos a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, e o verso 4 e o verso 5, que inclusive é a leitura do texto áureo da nossa lição, que fala que o apóstolo Paulo falando, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Assim como os dons de revelação, a qual nós estudamos a semana passada, que englobavam os dons de sabedoria, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento e o dom de discernimento dos espíritos. Os dons de poder também são repartidos pelo Espírito Santo à igreja, assim como os dons de revelação, como nós estudamos semana passada. Os dons de revelação, que é o conhecimento de Deus que é dado à igreja para resolver, solucionar questões impossíveis, questões difíceis, como também identificar, não ser enganada por espíritos enganadores. Os dons de poder, na qual nós vamos estudar na classificação, os dons espirituais na classificação dos dons de poder, que são os sinais de maravilhas, o dom da fé e os dons de curar, eles têm por objetivo confirmar que Jesus ressuscitou, glorificar a Cristo e testificar que ele é o Filho de Deus. Nós podemos ver no capítulo 9 de João, quando Jesus faz menção aqui a respeito da glorificação que Deus recebe, que Deus é glorificado mediante a manifestação desse poder. Os discípulos questionaram Jesus, no versículo 1 do capítulo 9 de João,
Diz, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Inclusive, né, há religiões que acreditam, né, que o fato de alguém ter alguma deficiência física é um castigo, né, que essa pessoa recebeu em vida outrora, em outra vida, e como punição recebeu essa deficiência, e agora está aqui na Terra no intuito de cumprir essa missão, né, cumprir a missão. E à medida que o tempo fosse passando, né, em várias reencarnações, vá se aperfeiçoando, enfim. Mas a Bíblia é clara em nos mostrar que muitos assim nascem, né, com deficiências, como o próprio Jesus falou aqui, para que se manifeste neles a obra de Deus. Inclusive, Moisés, quando questiona a Deus, lá no livro do Êxodo, Moisés começa a dizer que ele não sabe como falar, né? Na verdade, Moisés ele tinha uma dificuldade, alguns até interpretaram dizendo que ele era gago, enfim, mas isso não tem nada a ver com questão de gagueira aqui, mas que devido ao tempo que ele passou fora, né, 40 anos fora do Egito, Moisés já não tinha mais o sotaque, não, o timbre, não dominava mais um linguajar egípcio, né? E aí ele começa a dizer que não sabia falar. Então Deus simplesmente diz para ele, no capítulo 4 de Êxodo, quando ele questiona, dizendo que não saberia falar, e Deus diz para ele, no versículo de número 11, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, se Deus ele fez todas as coisas e assim aprove ele a fazer, né, para que a obra dele se manifeste, então não tem nada a ver com o que muitos aí, né, ensinam dessa forma. Mas nós podemos ver, irmãos, que assim como os dons de revelação, né, que foi o assunto da semana passada, os dons de poder também, né, são repartidos pelo Espírito Santo à igreja com o intuito de confirmar a ressurreição de Jesus, né, glorificar a Cristo e testificar que ele é o Filho de Deus. Inclusive em Mateus capítulo 11, o próprio Jesus ele afirma isso quando ele é questionado por João Batista, né, capítulo de número 11, o versículo de número 1 até o versículo 6. João Batista está encarcerado, né, e ele manda os seus discípulos perguntar se Jesus de fato era o Messias. Olha o que diz. Versículo 1, capítulo 11 de Mateus. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Veja que Jesus aqui, né, mostrando, respondendo, né, àqueles que lhes foram enviados, diz, diga a João o que vocês estão vendo, né, as maravilhas que estavam sendo realizadas,
testificava de que Jesus de fato era o enviado de Deus, né? O Filho de Deus. E os dons de poder, né, ele tem esse propósito. Nós estudamos na lição de número 2 que os dons espirituais, né, têm um propósito: glorificar a Deus, edificar a igreja e confirmar a pregação do Evangelho. Então aqui Jesus é testificado, né, como aquele que foi enviado por Deus, né, mediante a operação de maravilhas que estava sendo realizada ali e que os discípulos de João viram e levaram essa resposta para ele. Então, os dons de poder, irmãos, né, assim como os dons de revelação, são dons que manifestam-se, né, em ocasiões específicas. Semana passada nós falamos bastante sobre isso, né, que os dons espirituais propriamente ditos, a qual muitos eruditos assim mencionam, que são os dons carismáticos, né, mencionados no capítulo 12 da Carta aos Coríntios, que Paulo faz questão de que todos os irmãos, né, que a igreja tenha conhecimento desses dons, quando ele fala no versículo 1, e aqui ele cita, né, a relação de 9 dons, e vimos que para uma melhor didática esses dons foram divididos em 3 grupos de 3, né, onde nós estudamos sobre a questão dos dons de revelação, que justamente só que eles atuam, né, de forma esporádica, ou seja, não é uma manifestação constante. Nós não vemos constantemente essas manifestações, porque eles acontecem, né, eles são utilizados, né, manifestados pelo Espírito Santo em ocasiões específicas quando ele quer. Diferente dos dons ministeriais que a gente vai estudar nas próximas lições, mas que eu comentei um pouco na lição passada, que depende também da atuação do crente, né? Então, assim como os dons espirituais, ou os dons de revelação, os dons de poder também, né, se manifestam em ocasiões especiais. E não depende de quem o possui, né? Somente e sim do Espírito Santo. Então, a manifestação desses dons não depende de quem possui, mas sim do Espírito Santo, no momento, né, dentro da ocasião que assim ele queira, né, operar. Então, os dons de poder, né, como também nos dons de revelação, foi dividido em que englobam 3 dons, né, já citei aqui, né, o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas, né? Então hoje vamos estudar a respeito dos dons de poder. Então esses 3 dons, dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas, eles formam, né, o grupo dos dons de poder. Amados, a obra da salvação não só fala, né, o sacrifício da cruz de Cristo, né, não só ele cura a enfermidade da alma e do espírito, né, por conta do pecado, como também, né, inclui também o corpo. A cura de enfermidade física também faz parte do plano de salvação, né, que Cristo realizou na cruz do Calvário. Em Isaías 53, muito conhecido, é uma leitura bastante lida, né, no meio evangélico e até mesmo de pessoas não evangélicas. Isaías 53, verso 4, quando diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Então aqui há um texto que faz menção que no sacrifício de Cristo, né, as enfermidades seriam levadas, seriam tiradas, né, seriam curadas. Então a obra da redenção de Cristo também inclui, né, a cura de enfermidades físicas. Bem, todavia, irmãos, não é uma regra geral, né? A gente vai ver vários exemplos aqui na Bíblia que mostra que o fato de haver enfermidade no cristão, por exemplo, não significa que ele esteja em pecado como alguns acreditam, né? A enfermidade ela passou a surgir no mundo, né, por conta do pecado original lá no primeiro casal, né? Ou seja, a consequência original do pecado trouxe enfermidade para toda a raça humana, como também, de fato, existem pecados que alguém tem por motivos de pecado realmente, né? A enfermidade é originada por conta de pecado, né, da própria pessoa, ou até mesmo por ocultar pecado, né? Até o salmista, no Salmo 32, ele diz que enquanto ocultou o seu pecado, a sua estrutura óssea, né, estava como quem com um câncer, né, fazendo com que ele sofresse muito por conta disso, até o momento que ele resolveu confessar o seu pecado. Jesus também, lá em Mateus capítulo 18, né, contando a parábola do credor incompassivo, né, se não me foge a memória, deixa eu ver aqui para não estar falando bobagem, Jesus fala que pelo fato da pessoa não perdoar o outro, né, Deus também não o perdoaria e essa pessoa seria entregue, né, aos atormentadores, que ali a expressão é verdugo, né, que significa enfermidades, enfim. A parábola do credor incompassível, isso mesmo, está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23 ao 35. Então, a obra de salvação inclui também a cura do corpo, né? Mas, como eu disse, não é uma regra geral, como alguns ensinam, que o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário e Isaías dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades, era para o crente não estar enfermo, já que o crente faz parte do corpo de Cristo e Cristo não possui enfermidade, então o corpo de Cristo não deve possuir. E não é bem assim. A gente vai ver lá no livro dos Reis, por exemplo, no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, segundo livro dos Reis, capítulo 13, o verso de número 14, Eliseu, por exemplo, né, que morreu, inclusive, enfermo, né, e por conta da enfermidade. Segundo Reis 13, 14 diz, e Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. Então ele morreu com uma enfermidade. Aí alguém pode dizer, não, mas isso foi lá no Antigo Testamento, então vamos para o Novo, então. Paulo, por exemplo, foi outro que permaneceu com uma enfermidade no corpo e não foi curado. É tanto que ele mesmo cita lá no segundo carta aos Coríntios, no capítulo 12, e o verso de número 7 e o versículo de número 8, quando ele diz que orou por 3 vezes, né? Ele diz aqui, a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E ele respondeu, a minha graça te basta. Então, Paulo também, né, orou por 3 vezes por conta dessa enfermidade que o perturbava, mas ele não foi curado. Se você vê também na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 5 e o verso de número 23, Paulo aconselhando a Timóteo a beber um pouco de água, não só beber água, ele diz aqui, não bebas mais água somente, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então veja que Timóteo, que foi justamente aquele que substituiu o apóstolo Paulo,
ele também sofria de uma enfermidade que o perturbava constantemente. Ainda na carta a Timóteo, no capítulo na segunda carta, aliás, a Timóteo, no capítulo de número 4 e o versículo de número 20, nós vamos ver aqui um outro discípulo, né? Trófimo. Paulo ele diz: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Veja que Paulo aqui, ele de uma forma muito humilde, né? Ele diz que deixou o companheiro em Mileto enfermo. Ora, quando nós vamos, por exemplo, para lá no livro de Atos dos Apóstolos, veja que o apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, quando Paulo está na ilha de Malta, né, por conta de uma tempestade que conduziu a embarcação para aquela localidade, no capítulo 28 do Atos dos Apóstolos, versículo 7 até o 9, olha o que diz. E ali próximo daquele mesmo lugar havia uma herdade que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. E todos foram sarados. Todos foram curados pela imposição da mão de Paulo, que orou por eles. Agora você veja, Timóteo, né? Paulo poderia ter imposto as mãos sobre ele e ter curado. Ele pode até ter orado, como ele orou por ele mesmo. Mas não foi da vontade do Senhor curar Paulo, como também eu creio aqui que também não foi da vontade de Deus curar Timóteo, né? E como também não foi da vontade de Deus que, mediante a oração de Paulo, né? Como Paulo, pelo que a gente pode ver na Bíblia Sagrada, Paulo certamente possuía o dom de curar. Várias maravilhas e sinais foram realizadas por Paulo, né, em momentos que ele pregava o Evangelho. E a gente vê aqui que ele deixou Trófimo, né, doente em Mileto. Então, como nós podemos observar, né, a cura de enfermidades, né, depende da fé de quem ora, mas também da fé de quem recebe. Ora, em Marcos capítulo 16, e isso vai falando sobre o ministério, né, o serviço da igreja aqui na terra, que não só é a pregação do evangelho, mas também, né, de manifestar o poder de Deus, né, confirmando assim a pregação do evangelho, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado. A gente vê em Marcos capítulo 16, Jesus falando aos discípulos que os sinais, Marcos 16, os sinais seguiriam aos que crerem. Marcos 16, 17 e 18. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Como nós podemos ver aqui, e também nós podemos ver em Atos 14, nós vamos ler lá também, que aqui a cura depende daquele que crê. Né? Observe o que ele diz aqui, que estes sinais seguirão os que crerem.
Já em Atos, capítulo 14, você vai ver, a partir do versículo 8 e o versículo 10, que enquanto Paulo estava pregando, né, um homem aqui, coxo, versículo 8, aí estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, né, ou seja, ouviu a pregação que o apóstolo Paulo estava fazendo, que fixando nele os olhos, ou seja, Paulo fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado. Versículo 10 diz: disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Então, irmãos, esse ministério, este serviço, né, que a igreja deve dar prosseguimento, continuidade ao que Jesus não só começou a fazer, como também a ensinar, né, mostrando que a salvação, a pregação do evangelho, né, não só é para a cura da alma, como também a restauração física do corpo. Essas maravilhas, estes sinais, devem ser operados por aqueles que creem. Então, aqui, nessa passagem que nós estamos lendo, nós podemos ver que estes sinais seguirão aos que crerem. E aos que crerem, independe de ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar de igreja, membro da igreja, se é homem, se é mulher, se é criança, independe de raça, de sexo, de posição, de função, enfim. Os sinais seguirão aos que crerem. E esta missão é dada à igreja, né? Como nós podemos ver aqui. Então, a cura, né, do corpo, nós podemos observar nos dois textos que nós lemos, que tanto depende daquele que crê, como também depende daquele que ministra a palavra, né, que ora crendo, como também aquele que recebe, né, aquele que recebe a oração, ou seja, o que está enfermo, também tem que crer. Tanto aquele que ora pela cura, como aquele que recebe a oração para ser curado. Veja que a fé tanto pode ser de um como de outro. E tudo isso é necessário que aconteça para que o Evangelho seja confirmado, né? Como nós lemos na nossa leitura inicial, Paulo mostrando que ele pregou o Evangelho, né? Que foi lá onde nós lemos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, dizendo que a pregação do Evangelho, a qual ele fez, não foi apenas em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não seja apoiada em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, irmãos, os dons de poder, né, que englobam o dom da fé e os dons de curar, são dotações extraordinárias concedidas pelo Espírito Santo a quem ele quer assim fazer, né? A quem ele quiser conceder. Como nós já vimos outras vezes, vamos ler novamente, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7, quando diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E o versículo 11 que diz: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Mas os dons de poder, como eu disse, são dotações extraordinárias, né? São concedidas pelo Espírito Santo, né, àquele a quem ele quer conceder, porém, esses dons espirituais, né, os dons de poder, assim como os dons de revelação que nós estudamos semana passada, independe da fé de quem o possui, como também não depende daquele que é curado. Né? Atos dos Apóstolos, quer ver? Capítulo 3. Atos, capítulo 3, nos dá um exemplo a respeito disso.
que não depende, e quando essa operação de maravilha, né, essa manifestação do poder de Deus, né, uma vez que os dons de poder, né, eles são manifestações que são manifestações que revelam a onipotência de Deus, né? O agir do Deus Todo-Poderoso. Assim como os dons de revelação manifestavam, né, o saber de Deus, a onisciência de Deus, os dons de poder, eles revelam, né, a onipotência divina, né? O quanto Deus ele é poderoso, o Todo-Poderoso. Então vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, um exemplo, né, de que esses dons de poder, que são dotações extraordinárias, né, concedidas pelo Espírito Santo a quem ele quer, são manifestações que independem da fé de quem o possui o dom, como também daquele que é curado. Atos capítulo 3, vamos ler a partir do primeiro, uma passagem bastante conhecida, que diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Veja que ele foi para ali, para a frente do templo, pedir esmola como de costume. E os discípulos, né, Pedro e João, estavam indo para o templo, como de costume, orar. Versículo 3. E ele, vendo a Pedro e a João que entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Nesse exato momento, o Espírito Santo atuou através de Pedro, manifestou o dom de curar, né? Aqui manifestou o dom de curar, ou de operação de maravilhas, né? Não sei agora distinguir aqui agora, mas houve uma manifestação dos dons de poder aqui, né? Houve uma manifestação dos dons de poder aqui por parte de Pedro, né? Através de Pedro, né? Por parte do Espírito Santo, que fitando ele disse no versículo 5, e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Veja que ele não estava sequer crendo em absolutamente nada aqui, né? Ele estava simplesmente achando, o único crer dele aqui é que ele achava que iria receber algum dinheiro. Então veja que a cura deste homem aqui não dependeu da fé dele, né? Mas aí o que ele diz? Versículo de número 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Claro que no momento, né, no momento em que Pedro falou em nome de Jesus Cristo Nazareno, nesse momento aqui, né, pela palavra que foi dita a Pedro, observe mais embaixo, deixa eu ver se é o versículo 16, quando Pedro está explicando, ele diz que pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, no momento em que Pedro bradou o nome de Jesus, né, e ele creu, ele recebeu a cura. Mas naquele exato momento, é isso onde eu quero frisar, naquele exato momento, o coxo nem sequer estava crendo que iria curar, nem tampouco estava pedindo cura alguma. E Pedro também não foi com essa intenção, né? Ele simplesmente estava entrando ali no templo, quando ele foi interpelado pelo pedinte, né? E naquele momento que ele fita os olhos naquele homem, certamente o Espírito Santo, ali naquele momento, né, impulsionou a Pedro a dizer aquilo. E assim, essa manifestação do poder de Deus foi realizada, né?
Então, o ministério da cura, irmãos, ele precisa prosseguir pela igreja. Esses sinais, essas maravilhas, né, essa manifestação do poder de Deus precisa, né, continuar. E Paulo, inclusive, ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 7 e 8, né, que estes sinais eles serão manifestos até o dia que o Senhor retornar. Está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7 e verso 8, que eu já li, inclusive, semana passada, quando Paulo falou que nem de maneira nenhuma nenhum dom vos falta, né, no versículo 7, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a manifestação aqui, que é a revelação, né, a vinda de Cristo. E no 8 ele diz, o qual vos confirmará também até ao fim. O que há de confirmar até o fim? Para que seja irrepreensível no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, esse dom, que é justamente o dom que ele está falando logo no início, né, o qual confirmará também até o fim. Então, esses dons espirituais serão confirmados pelo Senhor, né, testificando, né, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus, né, glorificando assim a Ele, né, e confirmando que Jesus ressuscitou. Então, os dons de poder são dotações extraordinárias concedidas pelo Espírito Santo, né, a quem Ele quer. E esta pessoa que é portadora do dom, os dons não atuam no momento em que ela quer fazer, o que ela acha que deve fazer. Não. Né? São momentos específicos que o Espírito Santo é quem assim o faz. Em Lucas 16 e 20, né, diz que os discípulos saíram para pregar o Evangelho e o Senhor ia confirmando, né, a pregação através de sinais e maravilhas. Então, a obra da salvação, né, ela não só fala da cura da alma, né, do espírito, a cura do pecado, né, que é a enfermidade do pecado no ser humano, mas também a enfermidade física. E essa cura, né, esse serviço, esse ministério de curar, né, que está à disposição de todo aquele que crê. Jesus deixou muito claro, estes sinais seguirão os que crerem. Então, qualquer crente, né, crendo, ele pode impor a mão sobre o enfermo e curar. Agora, existem algumas particularidades, por exemplo, em Tiago, capítulo 5, que vai falar sobre a unção de óleo, de azeite, sobre os enfermos. Esta ação aqui, né, de orar pelo enfermo para que ele seja curado, né, mediante a unção do azeite, são realizadas apenas pelos presbíteros. Aí o termo presbítero aqui, né, se você for no original, você vai ver que se refere a uma pessoa mais velha, um ancião, aquele que está em posição de liderança. Né? Até Pedro ele fala na sua primeira carta, no capítulo 5, né, quando ele está, quer ver, primeira de Pedro, o próprio Pedro também, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1, ele diz, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ora, apacentar o rebanho de Deus, né? Veja que isso é trabalho do pastor, não é isso? O pastor, o evangelista, o presbítero, aquele que está na função de liderança, um ancião, o presbítero, estes é quem estão autorizados a realizar, né, esta unção com óleo, né, de azeite sobre os enfermos, orando para que eles sejam curados. E um detalhe aqui, não é sobre todo mundo. O texto é bem claro em mostrar que esta unção é para ser feita sobre irmãos, crentes,
né, que estão enfermos é quem recebe esta unção com óleo de azeite. Olha o que diz aqui, Tiago, capítulo 5, verso de número 14 até o 16. Está alguém entre vós doente? Lembrando que Tiago está se dirigindo à igreja. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Veja que Tiago aqui está se referindo aos irmãos, né? A igreja, versículo 12. Olha o que ele diz: mas, sobretudo, meus irmãos, não jurei pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Aí ele diz: está alguém entre vós aflito? Entre vós quem? Entre os irmãos. Então a unção de óleo e azeite sobre os enfermos somente são realizadas pelos presbíteros. Na linguagem atual hoje, né, seriam os presbíteros, evangelistas e pastores, né, sobre os enfermos crentes. Diferente, né, daquele que Jesus falou, né, que estes sinais seguirão os que crerem, impondo a mão sobre os enfermos. Ali os enfermos tanto podem ser crentes como não crentes, né, crendo, né, tanto pela fé do que ora como a fé do que recebe, né, as maravilhas, esses sinais, né, essas maravilhas seriam realizadas e o nome de Deus é glorificado e o evangelho é confirmada a pregação mediante esses sinais. Então, há essa particularidade em relação a isso. Porém, quando se fala em dom de curar, é aí o que eu já falei anteriormente, não depende daquele que possui o dom. São manifestações esporádicas, né, que não acontecem constantemente, mas que acontecem em ocasiões específicas e são realizadas pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Eu creio que até aí está tudo tranquilo, né? Então eu falei bem claro. Qualquer coisa é só voltar aí o vídeo e ver o que eu estou falando. Então, os dons de curar, irmãos, segundo alguns, né, como Paulo ele deixa claro aqui, vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo, quando vai mencionar aqui a respeito dos dons, né, ele diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Estou lendo o versículo 7, capítulo 12. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, né, que é um dos dons da classificação dos dons de poder, do grupo, né, que é classificado como os dons de poder, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então está aqui no versículo 9, dons de curar. Como a palavra dom aqui está no plural, dons, alguns entendem, né, alguns estudiosos entendem, que esses dons são manifestações do Espírito para cada enfermidade. Ou seja, é como se fosse vários dons, né, porém, cada dom para uma doença. Sei lá, alguém recebe o dom de curar para dor de cabeça, o dom de curar surgimento de caroços no corpo, o dom de curar, sei lá, um problema no sangue, alguma enfermidade. Então, alguns entendem que dons aqui se refere a tipos, a vários dons, né, para curar determinadas doenças. Já outros interpretam dons aqui como dons específicos, ou seja, para curar determinadas doenças mais graves, como AIDS,
câncer, enfim. Já há outros, né, e eu concordo mais com esta opinião, né, que dons aqui, né, de curar não são métodos, né, como anteriormente eu falei que alguns acreditam. Não há método certo. Tanto faz ser realizado através de um olhar, com a palavra, né, ao momento que alguém está ouvindo a palavra de Deus e ele é curado, mediante a palavra de ordem, como por exemplo, levanta e anda em nome de Jesus, né, ou através de outros dons, que alguns acreditam que os dons de curar podem ser manifestados através dos dons. E eu acredito, ou entre outras coisas, né? Como a gente vê Paulo, por exemplo, que ele pega o lenço, né? E o lenço de Paulo, quando ia, né, colocava sobre os enfermos, né, maravilhas e sinais aconteciam. Então eu creio nessa parte aqui, que os dons de curar, ele não há um método certo, mas que ele pode abranger todas as áreas, todas as formas, de qualquer maneira. Quer ver, por exemplo, Atos capítulo 5, versículo 15, onde Pedro, né, o texto aqui é muito claro em mostrar, Atos 5, versículo 15, diz que os sinais, né, eram tão comuns na igreja primitiva, que olha o que aconteceu aqui. Versículo 16, capítulo 5, versículo 16. E versículo 15, aliás. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então veja que a sombra de Pedro, quando passava, né, se a sombra de Pedro passasse por aqueles enfermos que estavam ali deitados, né, pelo que dá a entender, estavam deitados ou em camas ou no chão, né, eram curados. Então não há um método certo. Quer ver? Atos 19, 11, eu acho que é esse o texto que eu estava tentando me lembrar aqui, a respeito de Paulo. Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, irmãos, os dons de curar, né, que são manifestações dos dons de poder, né, eles são diferentes daqueles sinais que seguirão que crê. Porque esses dons aqui não dependem da pessoa que o possui, mas são ações diretas do Espírito Santo em ocasiões específicas que ele assim opera, né? Diferente também da oração daquele que unge com óleo, né? Quando é ungido com óleo, e a oração da fé curará o doente. Já os dons de maravilhas, né, são também chamados de dons de milagres, são aqueles que não se referem às curas de enfermidades. Né? São maravilhas que altera, né, a ordem natural das coisas consideradas impossíveis. E um dos exemplos que nós podemos ver aqui no Novo Testamento, e esse daqui eu acho que é o suficiente, né, para mostrar o que vem a ser esse dom de maravilha, né, esse dom de milagre, é a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias após ter morrido. Né?
os irmãos conhecem bem a história. Lázaro já fazia 4 dias que estava enterrado. E Jesus, pela virtude do Espírito, né? Lembremos, em Atos capítulo 10, verso 38, que Pedro disse que, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E essa virtude do Espírito Santo também está sobre a igreja. Quando Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, né, não significa dizer que Jesus estava sem poder, porque ele, como Deus, ele possuía todo o poder. Né? Mas lembre-se que ele também tá na função humana. Né? Paulo ele diz lá em Timóteo que, deixa eu ver se eu me lembro aqui agora, parece que é 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que Paulo diz Jesus Cristo homem. Ele fala, né? Ele diz que 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, se não me foge a memória, diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, na condição humana que Jesus estava, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus não poderia falar isso na condição humana se não tivesse ressuscitado. Né? Mas na condição divina, a ele pertence o poder. Né? E ele, por ser Deus, a ele todo o poder pertence a ele. E quando ele diz todo o poder me dado no céu e na terra, ele como cabeça da igreja e a igreja como seu corpo, é necessário que esses poder, né, essas maravilhas, esses sinais sejam realizadas pela igreja. E Pedro fala que Jesus foi ungido pela virtude do Espírito. Virtude essa que a igreja possui. Né? Todos aqueles que creem em Cristo recebem o Espírito de Deus. Né? E o próprio Espírito Santo, né, concede dons e maravilhas. Estes sinais são concedidos pelo Espírito Santo, como a gente leu aqui na primeira carta aos Coríntios. Então, o dom de maravilha, o dom de milagres, são aqueles que não se referem às curas de enfermidades, mas que vão além, né? Que altera completamente, né, a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis mesmo. E aqui é a ressurreição de Lázaro, 4 dias depois de morto. Jesus, né, ele disse, Lázaro, vem para fora, e o defunto saiu. A gente vê também um exemplo também de ressurreição realizada por Pedro, né? Pedro, se não me foge a memória, parece que foi Dorcas, né? Que Pedro, deixa eu ver qual é o capítulo aqui, se eu me lembrar, não sei se é o capítulo 8 de Atos, que Pedro fala que Dorcas, né, que era aquela mulher bastante temente ao Senhor, que havia morrido, e diz a Bíblia que Pedro dobrou o joelho, né, começou a orar. Deixa eu ver se eu acho aqui, não estou bem lembrado de onde é agora. Atos dos Apóstolos, capítulo... não me lembro aqui agora. É capítulo 9 de Atos, né? A partir do versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama, e logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, né, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, né, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe
lhes mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com ela. Mas Pedro, fazendo-as sair, a todos pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhes a mão, a levantou e, chamando os santos, ou os irmãos, e as viúvas, apresentou-las viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Então, veja que esse dom de maravilha, o dom de milagre, né, nessa ocasião específica aqui, foi realizada por Pedro, né, mediante o Espírito Santo. E muitos passaram a crer no Senhor, como diz o texto, que é um dos propósitos dos dons espirituais, que é a confirmação da pregação do Evangelho. Né? Mas, na classificação dos dons de poder, é justamente para confirmar que Jesus ressuscitou, glorificar a Cristo e testificar que Ele é o Filho de Deus. Já o dom da fé, né, que eu terminei aqui deixando por último, né, o dom da fé é uma fé especial para realizar algo espantoso. Esta fé, irmãos, é diferente da fé natural, né, que todo ser humano possui, a fé natural. Todos nós acreditamos, né, que vamos sair, vamos voltar para a nossa casa, temos essa esperança de ir e voltar, e essa esperança, essa confiança é chamada de fé natural, todos nós possuímos. Tem a fé também salvadora, que é aquela que vem mediante a ministração da palavra, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé como doutrina, né? Com aquilo que nós cremos, né? A fé como doutrina. A fé que santifica, que é aquela que Paulo fala que de fé em fé, né? O crente ele vai vivendo, que é a confiança em Deus, né? Durante essa caminhada que aqui estamos. A fé como fruto do Espírito, que Paulo fala lá em Gálatas, e a fé como dom. Esta fé, ela abrange a todos os demais dons, como se for servindo de alicerce para todos os demais dons. Ela é interessante, eu vi uma explicação de um irmão, diz que ela fica escondida. Ou seja, não é algo que acontece de imediato, como os dons como os demais dons, né? O dom da operação de milagres e maravilhas, por exemplo, ou os dons de curar, que acontece de imediato ali, né? Quando ele é manifestado, aquela cura, aquela maravilha acontece de imediato, né? Mas mesmo não sendo de imediato, o dom da fé também é uma demonstração do poder de Deus, porque Deus tanto opera de forma explícita, mediante os dons de curar e maravilhas, como também ele opera no oculto. E isso nós podemos ver um exemplo dessa fé em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, onde Paulo contagiou a todos que ali estavam com essa fé. Atos 27, versículo 27 ao 36, né, que nós vamos ler aqui, que diz: Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passaram um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam mais 15 braças. Temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram a popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos, aconselho a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde,
porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer, e éramos ao todo no navio 276 almas. Se você ler toda essa passagem aqui, anterior ao texto que eu iniciei, que foi justamente o versículo de número 27, você vai ver que eles perderam completamente as esperanças de viver. Mas veja que Paulo, né, que recebeu uma visão da parte de Deus, né, um anjo lhe disse isso. Deixa eu ver se eu vejo aqui qual é o versículo. Versículo 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E não morreu nenhum, né? Quando Paulo começou a partir o pão e começou a comer, eles se animaram e comeram também. Então, veja que o dom da fé aqui, né, e a gente sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, né? Se não se vê, e é o firme fundamento, né, então ela fica escondida, mas que também é uma demonstração do poder de Deus, porque Deus ele opera tanto de forma explícita como de forma oculta. Né? E que Deus nos ajude e nos abençoe. É claro que este assunto, né, sobre os dons espirituais, basta os irmãos estudarem mais sobre o assunto, se aprofundar mais, mas aqui há algumas coisas, alguns subsídios, né, para os amados irmãos compreender melhor a lição e assim cada um de nós sermos incendiados, né, a buscarmos os dons espirituais, orarmos ao Senhor para que Ele conceda aos seus servos, para que a igreja seja edificada, consolada, né, como nós vimos na carta aos Coríntios, né, quando Paulo mesmo fala sobre isso, parece que é no capítulo 14, né, nós já lemos sobre isso, porque o que fala línguas estranhas não fala somente não, mas senão a Deus, porque ninguém entende. Versículo 3, né? Que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, edificar, crescer na intimidade com Deus e na comunhão com os irmãos, na exortação, que é consolar, animar, né? Promover alegria, satisfação e consolação. Esse é um dos propósitos dos dons espirituais, então para que a igreja cresça realmente na intimidade com Deus, em comunhão com os irmãos, e que através das manifestações, né, dos dons de poder, que é o dom da fé, os dons de curar e o dom de operar maravilhas, né, seja notório, né, nesses últimos dias por aqueles que não conhecem a Cristo, para que ele se renda aos pés do Senhor e creia que Deus é aquele que opera todas as coisas. Né? Há muitos que estão colocando muita fé, muita confiança na ciência. É bem verdade que a ciência se multiplicou, há uma facilidade hoje muito grande, né, de se não vejamos aí a vacina, né, contra o Covid, que não tinha nenhuma, de repente apareceu um monte, né? Mas que os incrédulos, né, conheçam de fato o poder de Deus, através da igreja que aqui na terra está, para exercer, dar continuidade ao que Jesus iniciou, né, e nos ensinou a fazer. Então, que os dons de poder realmente sejam manifestos para que o mundo creia que Jesus ressuscitou e ele será glorificado, e assim, né, todos nós testificaremos que Jesus é o Filho de Deus e que ele há de voltar a buscar a sua igreja. E até lá, enquanto ele não vem, a igreja estará manifestando esses dons espirituais, né, para a confirmação da pregação do Evangelho, edificação da igreja e para glorificação do seu santo nome.
Então que façamos como Paulo tem nos orientado, no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, né, que busquemos com diligência, né, com todo zelo, com todo cuidado e com urgência os dons espirituais. Que Deus nos ajude, nos abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.